E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos continuar o assunto de função logarítmica. Na verdade, nós vamos ver a aplicação dos logaritmos quando eu estou resolvendo exercícios que envolvem equações exponenciais, tá? Lembra que existe uma relação muito próxima entre logaritmo e potência. Tá? Até porque, na própria definição, eu uso a potência. Então, nada mais natural do que eu ver a aplicabilidade, tá, dos logaritmos quando eu tenho equações exponenciais. Acompanhe aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele já disse para mim o log de 2, que é o 0,30, tá? Ele disse para mim também o log do 3, que é o 0,48, e disse o log do 5, que é o 0,70. Mas ele pediu para eu resolver uma coisa no formato de equação exponencial. Olha só como está escrito. 5 elevado a 2x menos 7 vezes 5 elevado a x mais 12 igual a 0. E você olha assim, eita, meu Deus, e agora? Calma, calma. Aqui, eu já digo para vocês que a gente vai começar reescrevendo essa equação, tá? Que é uma equação exponencial, para ver os ajustes que podem ser feitos. Então, inicialmente, eu estou separando, tá, esse termo 5 elevado a x. Eu estou reescrevendo para eu enxergar esse 5 elevado a x. Então, como ficou? Olha, bem aqui tem um produto nesse expoente. Se eu tenho 2 vezes x, isso é a mesma coisa de x vezes 2, certo? Então, ó, eu tenho 5 elevado a x elevado ao quadrado. Aqui, todo o resto eu repeti. Por que eu fiz isso? Só para separar e inverter? Não. Bem aqui, eu posso chamar esse 5 elevado a x de y. E quando eu faço isso, eu já substituo nessa escrita. Olha como ficou. Y ao quadrado menos 7y mais 12 igual a 0. Agora, isso aqui está no formato de uma coisa que você conhece. Isso aqui é uma equação do segundo grau. O que nós vamos fazer? Nós vamos atrás das raízes, certo? Então, calculando o discriminante, tá? Valores de A, B e C. A é 1, B é menos 7, C 12. O discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E isso, para nós, substituindo, é 49 menos 48. Como resposta, o discriminante 1. Delta maior do que zero, duas raízes reais e distintas. Vamos continuar os cálculos através da fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo, eu tenho y igual a 7 mais ou menos 1, dividido por 2. Primeira raiz, com a soma, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Segunda raiz, com a diferença, 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Acabou a resposta? Claro que não. Claro que não. Gente, não tem nem y na minha questão. Y foi o artifício que nós usamos, tá? Lembra que nós chamamos 5 elevado a x de y. Então, nós precisamos fazer essa volta, tá? Então, primeira raiz que nós achamos foi o y no caso, que foi 4. 5 elevado a x é 4. E agora, eu vou aplicar o log nos dois termos, porque do jeito que está aí, né, não tem como resolver. Aplicando o log. Log de 5 elevado a x é igual a log de 4. Log de 5 elevado a x, quem é o 4? 2 ao quadrado. Esse expoente vai multiplicar o logaritmo. Então, eu tenho 5 vezes x vezes log de 5 igual a 2 vezes log de 2. Tá? Que é a mesma coisa que aconteceu com esse expoente x, aconteceu com esse outro expoente 2. Agora, eu tenho certeza que você entendeu porque foi dado aquele monte de logaritmo lá no começo, porque parece que não tinha sentido. Agora, você está vendo a necessidade daquelas informações, tá? Substituindo, tá? Eu tenho... antes de substituir, eu vou só fazer logo a escrita de divisão, tá? Agora sim eu substituo. Log de 2, na questão, ele disse que é 0,3. O log de 5, na questão, ele disse que é o 0,7. E vou fazer minhas continhas. Eu tenho a divisão do 0,6 pelo 0,7. Na verdade, isso é aproximadamente 0,86. Tá bom? Então, acabou, pronto. Claro que não. Lembra que tu achou duas raízes ainda há pouco? Tu só fez com uma, meu povo. Então,
calma, tá? Calma que tu testou para uma raiz, agora tu também vai ter que testar para outra raiz. Isso aqui é uma parte da tua resposta, tá? Vamos testar agora para a segunda raiz. Nós encontramos y duas linhas, tá? Só ajusta aí para você. Y duas linhas foi 3. Então, de novo, nós chamamos 5 elevado a x de y. E esse y agora é 3. Ficou, aplicando o logaritmo, log de 5 elevado a x igual a log de 3. Bem aqui, né, você já sabe que é o expoente, então ele multiplica o logaritmo. Então, eu tenho x vezes log de 5 igual a log de 3. E esse x vai ser encontrado quando nós fizermos a divisão do log de 3 pelo log de 5. Substituindo essas duas informações que foram passadas no enunciado para nós temos a divisão do 0,48 pelo 0,7. E isso tem como resposta para nós um valor aproximado de 0,69. Tá bom? Então, gente, agora sim, tá? Eu já encontrei, já fiz o teste, tá? Para essas duas informações, as duas raízes. Agora sim eu fecho minha resposta. Vamos passar para o próximo exemplo. Perceba que aqui eu ainda estou trabalhando com a equação exponencial, só que está contextualizado, tá bom? Então, atenção para esse enunciado, certo? Olha como ficou. Sabemos que o número de bactérias em uma cultura, depois de um tempo t, é dado por n é igual a NO vezes E elevado a R vezes t, em que NO é o número inicial, ou seja, quando t é igual a 0, R é a taxa de crescimento relativo. A pergunta é: em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% por minuto? E aqui na questão ele já deu essas informações para nós. O logaritmo natural de 2 e o logaritmo natural de E. Tá bom? Por que ele deu isso? Porque aparece o Ezinho aqui, o número neperiano. Tá bom? Então, em outras palavras, a questão ela pede para nós dizermos, para nós calcularmos quem é t, quando nós fizermos o n igual ao dobro de NO. Tá? Por que isso? Ó, vamos lá. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% por minuto? Pronto. Tá? Então, na fórmula que ele deu para nós, aonde aparecer o n, eu já vou substituir por 2 vezes NO. E, obviamente, essa taxa de crescimento aí eu preciso substituir também nessa fórmula que foi dada, tá? Olha como ficou. N é igual a NO vezes E elevado a R vezes T. E isso para nós, né, já substituindo o N. Quem vai ser o N? 2 vezes NO. E a taxa de crescimento que está em porcentagem, eu vou escrever ela na forma decimal para substituir lá no meu expoente, tá? Pronto, bem aqui já me permite cancelar esse NO, né? Porque está igual em ambos os membros, então eu não preciso mais trabalhar com ele. Eu já tenho E elevado a 0,05 vezes T igual a 2. Essa igualdade bem aí, eu já estou aplicando o logaritmo natural, tá? E quando eu aplico o logaritmo natural, eu já posso substituir, né, uma parte das informações e depois a outra, como aqui é um expoente, ele vai multiplicar o logaritmo todo. Então, perceba que eu estou todo o tempo aplicando as propriedades operatórias e agora num exemplo onde eu tenho uma equação exponencial. Tá bom, gente? Olha como ficou. Lembra que estava no expoente, agora eu tenho multiplicando o logaritmo. Então, eu tenho 0,05 vezes t vezes ln de E, logaritmo natural de E, igual a logaritmo natural de 2. Essas duas informações elas foram passadas para a gente. E o problema pede para a gente calcular quem é o t. Na hora que eu substituir, você já percebe que ficou só o t de variável. Tá? Olha como ficou. 0,05 vezes t vezes 1 igual a 0,6931. Então, quando eu preciso dizer quem é o t, basta eu fazer a divisão do 0,6931 por 0,05. O resultado dessa divisão para nós é 13,8 minutos. Lembrando, tá, que esse 13,8, na verdade, é 13 minutos e 8 décimos de minuto. Gente, esse 8 décimos,
Se 1 hora tem 60 minutos, na hora que eu multiplicar por 6, eu vou ter aqui no denominador 60, que é 1 hora, né? E 6 vezes 8, 48. Eu tenho que colocar minuto e segundo, tá? É novamente o plus. Você poderia ter parado bem aqui. Mas, repito, se fosse uma questão que tivesse opções alternativas, se fosse uma questão de marcar o gabarito, você muito provavelmente teria que fazer esse ajuste aí no tempo para garantir os segundos, tá bom? Então, repito, é só o plus para você pensar, tá? Vamos agora para a questão de número 3. E na questão de número 3, o objetivo dela é dizer, né, resolver a equação 2 elevado a x igual a 5, sendo que foi dado para nós o log de 2, que é 0,30 ou 0,3, e o log de 5, que é o 0,7 ou 0,60, tá? Então, perceba que 2 elevado a x igual a 5. Gente, eu não tenho como dar resposta para isso. Então, eu preciso do logaritmo, eu preciso aplicar o logaritmo em ambos os membros para que eu possa chegar na resposta. Olha como vai ficar. Log de 2 elevado a x é igual a log de 5. E agora? Agora, perceba que eu tenho lá no expoente, né, existe a presença do expoente dentro do logaritmo, e isso vai virar para mim, esse expoente, ele vai multiplicar o logaritmo todo. Então, ficou x vezes log de 2 igual a log de 5. Agora, eu faço a substituição. Quem é o log de 2? 0,3 ou 0,30. Quem é o log de 5? 0,60. Para eu encontrar a resposta, basta eu fazer a divisão do 0,70 pelo 0,30. Tá? Então, ficou x igual a 0,70 dividido por 0,30 como resposta aproximada, tá? Porque esse número aí é uma dízima periódica, 2,33. Pronto, gente. Aqui, esse x, para mim, é 2,33 a resposta para essa equação, que é uma equação exponencial, tá? Então, perceba. Todas as vezes que você tem uma equação exponencial onde você não consegue igualar as mesmas bases, o procedimento para você encontrar a resposta é aplicar o logaritmo. E, dentro dos logaritmos, óbvio, você tem que lembrar as consequências da definição, você tem que lembrar que existe uma condição de existência do logaritmo, você tem que lembrar também as propriedades operatórias e a mudança de base. Então, são conceitos que, quando nós estudamos os logaritmos, eu preciso estar com eles fresquinho na memória, tá? Bem fresquinhos mesmo, porque senão eu não consigo chegar na resposta. Então, sugestão, aí no teu material, escreve do ladinho essas informações importantes. Bota lá logaritmo, escreve a definição, bota a condição de existência, bota também as consequências da definição, bota as propriedades operatórias e a mudança de base. É isso que você precisa para resolver qualquer exercício, tanto de equação exponencial quanto do próprio logaritmo, tá bom? Vamos ver agora mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, outra situação contextualizada, tá bom? Então, atenção para a leitura para que a gente possa separar todas as informações que são necessárias. Acompanha comigo. Em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano se reduzirão a 100 gramas? Lembrando que ele deu a fórmula para nós, tá? Use Q é igual a QO vezes E elevado a menos R vezes T, onde Q é a massa da substância, R é a taxa, T é o tempo dado em anos. E aí também foi informado para nós o logaritmo natural de E, o de 5 e o de 1. Tá? Então, eu preciso dessas informações aí para eu poder dar resposta para essa questão. Inicialmente, né, vamos fazer a interpretação dessas informações que foram passadas no enunciado. Inicialmente, o problema disse para nós que o Q é 100, o QO é 500, tá? E o R é 0,03. Olha o que ele disse, em quantos anos 500 gramas? Então, QO, 500, era 500, tá? O tempo é o que ele está perguntando. E o Q é 100, certo? Substituindo essas informações na fórmula, e também eu vou, né, pegar tudo que foi passado no problema para substituir nessa fórmula, nós temos 100, lembra que o 100 é o quê? Igual a 500 vezes E elevado a menos 0,03 vezes T. Bem, aqui, gente, eu já posso fazer uma divisão. Qual é essa minha divisão? Eu vou dividir o 100 pelo 500 e reduzindo, né, cortando zeros, eu tenho 1/5. Logo, eu tenho 1/5 igual a E elevado a menos 0,03 vezes T. E agora? Agora eu vou aplicar o logaritmo natural em ambos os membros.
ficou logaritmo natural de 1/5 igual a logaritmo natural de E elevado a menos 0,03t, tá? E depois, aqui, propriedade operatória, tá? Em ambos os membros. Ficou log de 1 menos log de 5 igual a menos 0,03 vezes t vezes logaritmo natural de E. Todos esses logaritmos naturais foram dados no enunciado, tá? Então, eu vou apenas substituir. Olha como ficou. 0 menos 1,6094 igual a menos 0,03 vezes t vezes 1. Então, eu já estou multiplicando ambos os membros pela unidade, tá? Porque esse número aqui, ó, esse resultado é negativo, e lá no segundo membro eu também tenho uma coisa negativa. Ambos os membros multiplicados pela unidade ficam positivos. Meu t, eu descubro ele quando eu fizer a divisão do 1,6094 pelo 0,03, tá? E isso tem como resposta para nós, aproximadamente, o número 53,64. Lembra que isso é tempo. Tempo, tá? Então, em aproximadamente 53,6 anos é a nossa resposta. Tá bom, gente? Mais uma questão contextualizada para a gente. Vamos lá. Em julho de 2015, o Banco Central do Brasil classificou 12 instituições bancárias em relação às taxas de juros ao ano oferecidas para financiamento de imóveis a pessoas físicas. A taxa média de juros dessas instituições nesse período foi de 12,13% ao ano. Se a taxa permanecer a mesma, o valor a ser o valor a ser pago ao banco dobrará caso o financiamento seja pago em quantos anos? E aí ele deu como informação para nós o log de 2 e o log de 1,1213, tá? Então, essas duas informações já foram passadas no problema. Então, começamos a reflexão com base no texto, né? Então, valor inicial do financiamento, nós estamos chamando de FO, tá? Após um ano, eu tenho o FO vezes 1,1213, isso para nós é o F1. Após 2 anos, FO vezes 1,1213 vezes 1,1213, ou seja, FO vezes 1,1213 ao quadrado. Isso para nós é o financiamento 2. E, generalizando isso aí, você já entendeu que esse 1,1213 vai ser elevado ao tempo, tá? E esse tempo nós estamos aqui chamando de N. Então, ficou FO vezes 1,1213 elevado ao N, isso para nós sendo o F de N. Lembra que esse N é um ano qualquer, tá? Então, quando eu faço F de x igual a 2F de O, por que disso? Lembra que ele perguntou em quanto tempo o valor, né, pago ia dobrar? Então, eu estou fazendo essa substituição. Ficou FO vezes 1,1213 elevado a x igual a f de x. Substituindo, o f de x ficou o dobro de FO, tá? Eu já elimino o FO em ambos os membros, tá? Então, sobrou para mim 1,1213 elevado a x igual a 2. Aplicando o logaritmo em ambos os membros e lembrando que aqui eu tenho a propriedade, porque aparece o expoente, então ele vira um fator multiplicando o logaritmo todo. Aqui, nesse ponto, eu estou isolando esse x. Quando eu isolo esse x, é porque eu estou fazendo a divisão do log de 2 pelo log de 1,1213. Substituindo essas informações, então, é 0,3010 dividido por 0,0497, isso dá aproximadamente 6. Tá bom, gente? Então, nesse momento, nós encerramos a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!